Você precisa entender que não tem um lugar nesse planeta Terra que você consiga fugir da perseguição, do desdém ou da rejeição. Ou seja, onde você está, no nível que você está, na geografia que Deus te plantou, você vai ter que aprender a vencer isso. Método inovador. Mas qual a diferença de pensamento positivo e fé? Porque pensamento positivo você fala, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fé, já deu certo, eu não preciso ficar torcendo. Tiago Brunet revela para milhares de pessoas a fórmula para o sucesso profissional e pessoal. Enquanto você está aqui dentro aprendendo, lá fora os milagres vão estar acontecendo, muita coisa vai estar acontecendo a seu favor lá fora. Tiago Brunet é palestrante e escritor, com 9 livros de sucesso no currículo e especialista em pessoas. Outra coisa completamente diferente é praticar. Praticar já exige uma disciplina, uma força de vontade diferente. Você pode entender que precisa ir para a academia. Praticar é diferente. Casado, pai de 4 filhos, Tiago é uma referência em desenvolvimento pessoal e formação de liderança. Só no Instagram são mais de 7 milhões de seguidores. Além disso, ele possui um canal no YouTube com mais de 3 milhões de inscritos. Tanto sucesso tem um porquê. Hoje de manhã eu vou te ensinar uma das coisas que mudou completamente a minha história. E eu chamo de princípio supremo, código supremo da honra. Eu acredito no que está escrito. Eu cheguei até aqui porque eu levei a sério o que está escrito. Você pode não levar, você pode sair daqui achando, é muito bonito isso, mas não. Então viva como você quiser, mas eu te garanto que se você for extremamente radical com o que está escrito, sua vida muda em dias. Os resultados chegam em dias, não é em meses não, dias, as coisas mudam completamente. Mas como Tiago chegou a esse nível de popularidade, virou um mestre na arte de ensinar sobre empreendedorismo pessoal e profissional. A gente erra, a gente planta errado às vezes, e a gente tem que recomeçar. Recomeçar não é vergonha, não é o fim. Recomeçar pode ser a melhor oportunidade. Recomeço, perdão, positivismo, bons pensamentos e vida financeira e pessoal plenas. Para Tiago, o método para encontrar a felicidade vem das escrituras, lá do passado, e que não envelhecem por mais que o tempo passe. Se está na Bíblia, é atemporal, é universal e não tem lei contra, é um princípio milenar. Embora a receita possa ser diferente para cada pessoa, podem existir itens indispensáveis que muitos desconhecem ou ignoram. Você começa a pensar muito em coisa boa, não é que vai acontecer não, é que oportunidades começam a se abrir para, dependendo de como você reagir às oportunidades, isso pode acontecer. Qual a receita para o sucesso? Muita gente arrisca nos ingredientes e também nos temperos. Os itens básicos são coragem, determinação, vamos pegar um pouquinho de força, colocar também ousadia, né? A gente precisa, e também talento, que é fundamental. Para finalizar, a gente coloca uma pitadinha de confiança, um pouquinho mais e pronto. Será que assim temos o prato perfeito? Será que faltou algum ingrediente? Você acredita que existe uma fórmula para a felicidade? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, todos os dias, a sua família. E como o pastor Tiago colocou aí, né? Não tem como dar errado quando você toma uma decisão de obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e é eficaz. A palavra de Deus que de geração em geração tem mostrado para o ser humano que quando nós pensamos como Deus pensa, quando nós praticamos os ensinamentos dele, até o que é para dar errado, Deus coloca as suas mãos e faz dar certo. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Uma das coisas que você vai aprender quando você chegar aqui, ó, nessa reunião de prosperidade com Deus, aqui,
segunda-feira, no dia de hoje, o dia em que você pode deixar ele passar, ou o dia em que você pode fazer uma escolha de colocar Deus acima de tudo e em primeiro lugar. Uma das coisas que você vai aprender, como eu vinha dizendo, é o temor a Deus. E quando o homem teme a Deus, está escrito que feliz ele será e tudo te irá bem. Quando você vê as coisas dando errado, quando você vê algo ruim acontecendo com uma pessoa que aparentemente tinha tanto sucesso, é porque em algum momento da sua vida ela fez uma escolha e nessa escolha não havia o temor a Deus. O temor a Deus nos protege do mal. O temor a Deus faz com que eu e você, que está assistindo esse programa agora, venhamos ter segurança. E a segurança vem da palavra dele. O 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição e o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus. Essa história que eu vou colocar agora é de uma pessoa que faliu 11 vezes, se eu não me engano. Assista o depoimento e eu já volto. Você é uma pessoa que não desiste fácil dos seus sonhos? O Diego também não. Depois de falir 11 vezes e ficar literalmente na lama, ele conseguiu se levantar e recomeçar. Como? Aprenda com ele agora. Olá, seja bem-vindo. Conta pra gente como tudo isso aconteceu. A minha vida financeira era totalmente destruída, cheia de altos e baixos, muitas lutas, muitas guerras, passávamos muitas dificuldades, chegamos a quebrar 11 vezes. Diego, nesse período de dificuldade, qual foi o momento mais humilhante que você vivenciou? Foi quando a gente chegou a perder tudo, fomos morar num lugar muito ruim, muito distante, ao ponto de que para sairmos de casa, a gente tinha que chamar o aplicativo não chegava na porta da nossa casa. A gente tinha que meter o pé na lama, andar uns 2, 3 quarteirões para conseguir chegar num lugar asfaltado, para conseguir chamar um aplicativo para a gente sair dentro de casa. Como foi que você conseguiu mudar essa situação? Quando uma tia minha me chamou para conhecer a igreja, para conhecer Deus, para conhecer a reunião de segunda-feira. E foi quando eu cheguei, e aí eu fui começando a frequentar, eu vi que ali verdadeiramente tinha Deus, e que era um lugar diferente de tudo onde eu já tinha ido, visto e ouvido falar. E eu comecei a frequentar, a obedecer, e as coisas foram mudando. E depois de entender esse propósito e fazer o pacto com Deus, quais foram as mudanças? Após o pacto com Deus, a aliança com Deus, nessa reunião da prosperidade com Deus, aí Deus foi abençoando, foi dando ideias. Daí para frente a gente nunca mais quebrou. A gente colocou Deus em primeiro lugar na frente de todos os nossos negócios e Deus foi honrando. A gente abriu uma loja de carro, com 2 carros. Foi muita guerra, muita luta, foi muito difícil, mas Deus foi honrando e a gente foi crescendo. Graças a Deus hoje a gente tem prosperado, a gente abriu outros negócios, tem uma clínica odontológica, tem uma loja de roupas infantil e Deus foi honrando e graças a Deus a gente tem prosperado muito. Compramos um carro que a gente sonhou, era um sonho de criança que a gente achava que nunca ia realizar. Deus honrou, a gente conseguiu e fomos para cima. Deus honrando, colocando Ele em primeiro lugar através do pacto, a aliança que temos com Deus nessa reunião da prosperidade com Deus. A minha maior conquista, a maior, mais valiosa de todas, foi o Espírito Santo. Não há nada no mundo maior e mais valioso que isso. Quando eu verdadeiramente recebi o Espírito Santo, que eu encontrei a minha maior riqueza, a minha maior prosperidade, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu deixei de ser uma pessoa comum para ser uma fonte a jorrar, assim, de alegria, felicidade, um gozo na alma, assim. Foi a minha maior prosperidade. Tem carros, tem prosperidade, tem empresas, negócios. Deus tem honrado, temos prosperado muito, graças a Deus, o trabalho das nossas mãos. Mas a minha maior riqueza é o Espírito Santo.
É o maior tesouro que eu posso ter hoje é o Espírito Santo. E isso não tem preço, assim, é algo inexplicável. Diego, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Se você também está cansado dos fracassos financeiros, faça como o Diego. Participe das palestras da Prosperidade com Deus e receba a direção para mudar a sua história. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Deus te abençoe, Cid. Deus abençoe também o Diego, que a cada segunda-feira tem feito o seu pacto com Deus. Eu quero chamar agora você que está me assistindo e você diz assim: Pastor Juliano, eu me encontro hoje num fundo de poço. Eu estou triste, eu estou angustiada. Eu não tenho paz. A minha vida financeira se tornou o tormento da minha vida. E eu olho para os quatro cantos e não vejo saída. Eu me encontro como o profeta Jeremias. Você sabia que Jeremias um dia esteve num fundo de poço, atolado na lama? Mas Deus usou pessoas para tirar Jeremias do fundo do poço. E Deus, com certeza, agindo na sua vida, Ele vai mostrar alguém. Ele vai te dar uma saída. Ele vai te dar uma direção. Quando você chegar aqui segunda-feira e você fizer o seu pacto com Deus, obedecendo a palavra de Deus, um socorro vem. Deus jamais vai virar as costas para você. Está escrito na palavra dele que aquele que vem até ele, jamais ele lança fora. Meu amigo e minha amiga, a reunião de segunda-feira é para abençoar sua vida financeira, seu comércio, sua casa, sua empresa, seus negócios. Você está me assistindo agora e você precisa vender, prosperar. Segunda-feira eu te aguardo aqui. Você tem a nova aliança do pacto? Traz ela. Você não tem? Eu não tenho. Então nós vamos entregar nas suas mãos. E esse ano todo você vai lutar e você vai vencer através da fé. Nós vamos agora a depoimentos, a histórias e daqui a pouco nós estamos de volta. O que aconteceu? O que mudou? Pastor, a gente vinha na igreja, a gente fazia as correntes, mas a gente nunca levou muito a sério o congresso. A gente vinha, parava. A gente tinha uma vida acomodada, a gente tinha uma vida boa, a gente comia bem, a gente se vestia bem, tinha carro, tinha moto, só que era uma vida acomodada. 5 anos mais ou menos a gente ficou acomodado com a nossa vida estabilizada. Até que, começando a fazer o pacto, a gente veio, fez o pacto com Deus, pegamos uma aliança e falamos, não, agora vai ser sério, a gente vai pro tudo ou nada, a gente vai pro altar. A gente vinha aqui, eu pedia para Deus, meu Deus, muda primeiro a minha mente, porque para mim mudar a minha condição, hoje, para mim fazer a mais, primeiro eu tenho que mudar a minha mente. Se for igual, vai ser a mesma vida acomodada para sempre. Eu vindo nas segunda-feiras, Deus deu uma direção para a gente, abriu a nossa visão e aí a nossa condição começou a mudar. A gente, há 2 semanas atrás, a gente comprou um carro zero, elétrico, que hoje em dia na nossa cidade é difícil de ver alguém com um carro desse tipo. E tudo mudou na nossa vida. A gente pediu a direção para Deus, Deus deu a ideia. A gente falou assim, então agora vamos provar o Deus. Esse carro, aos olhos humanos, aos nossos olhos, a gente não ia ter condição de comprar. A gente pensava que, não, primeiro eu tenho que estar ganhando muito dinheiro para poder, assim, comprar um carro à altura. Mas foi aí onde a gente provou Deus. A gente falou, meu Deus, nos dá uma ideia, nos dá uma direção. A gente fez um propósito com Deus, sozinho, sem ninguém falar, sem nada, fora de campanha nenhuma. Deus deu essa ideia para a gente. A gente vai ir na concessionária e a gente vai determinar que esse carro a gente vai comprar. Sem condição alguma, sem forma alguma de conseguir comprar. Deus, na primeira vez a gente foi, na segunda vez a gente foi, Deus deu uma ideia para a gente conversou, é isso, vamos pro tudo ou nada. E nós conversando, nós pensamos assim, Deus nunca vai desamparar aquele que, baseado na palavra dele, a gente se submeter à vontade dele, ele vai nos desamparar. Nunca houve nem haverá. Se a gente crer, obedecer aquilo que está escrito, Deus vai prover, a gente vai colocar o nosso pé, ele vai ter que colocar o chão. Então, na segunda vez, nós pensamos assim, agimos a nossa fé, na terceira a gente marcou o test drive e já conseguimos fechar.
E a gente não imaginava que a gente ia conseguir, porque antes da gente fazer o propósito, né? Porque a gente tinha a visão que primeiro a gente tinha que ter uma oportunidade muito boa, uma oportunidade que ia aumentar a nossa renda para ir conseguir conquistar coisas maiores. Mas através da fé, Deus deu uma direção de como fazer para conquistar, dentro das condições que a gente tinha, coisas muito maiores. E hoje o carro que a gente tem, ele vale mais de 5 vezes mais do que a gente tinha antes. E nada se compara com a riqueza da salvação. Não tem nem como comparar. Uma coisa é algo muito fútil, assim. É uma coisa que vem e vai. E a salvação é o nosso principal bem. Muito mais vai vir. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Andréia Silvi. Dona Andréia, qual foi o resultado alcançado às segundas-feiras? Pastor, como a maioria das pessoas chegam, né, aqui nesse altar com a vida destruída, comigo não foi diferente. Há anos atrás eu cheguei aqui catando papelão na rua, papeleira no centro de Florianópolis, como todo mundo conhece, Felipe Schmidt, 7 de setembro, Conselheiro Mafra ali, eu catava papelão todas as tardes, né? Eu nunca tive um carro, eu nunca tive uma casa, eu empurrava carrinho, né? Então eu vivi por um bom tempo nessa situação, até conhecer esse altar, né? Onde que aí a minha vida mudou da água para o vinho verdadeiramente. Eu comecei a obedecer, logo já me interessei a vir para o pacto, né? Da segunda-feira, comecei a dar ouvido, a obedecer o dízimo, ofertas, sacrifício, nunca fugindo de nada. E Deus foi me dando gradativamente tudo, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu tenho uma casa muito boa. Hoje eu fiz de uma casa, da minha casa, uma república. Eu tenho kitnets alugada, eu tenho loja, eu tenho salão, eu tenho estética, tudo para a honra e glória do meu Senhor. Nunca fugindo de nada, sempre a obediência é o segredo de tudo, e assim eu estou firme. Isso que eu ia perguntar, a obediência é o segredo. Quer dizer, a sua vida antes e a sua vida hoje foi uma verdadeira transformação, não foi uma melhora, foi uma transformação que Deus fez, né? Sim, eu passava antigamente era aqui na 184, né? Eu não conseguia ver Jesus Cristo é o Senhor, eu vomitava, né? Trabalho de bruxaria feito, né? Que eu fui casado com uma pessoa que servia os encostos. Então eu cheguei aqui com 45 quilos e preta do sol, preta. Não sei se algumas pessoas da época me lembram, eu era preta do sol de tanto carregar papelão na rua. Eu fazia fardo, amassava com o pé, amarrava com arame e carregava aqueles caminhões 11, 13. É assim que eu cheguei. Uma vida sofrida. Né? Uma vida sofrida, passando fome, necessidade, sem nada mesmo. E hoje o que falta? Nada. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Eu sou uma daquelas pessoas que fala, não, na Universal não vou entrar nunca. E é muito louco porque foi uma narrativa que eu comprei. Porque eu nunca tinha lido nada, nunca tinha escutado uma pregação, nada. E eu cheguei aqui junto com a minha esposa numa situação bem difícil, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista emocional. Ao longo de muitos anos, né, eu tive uma vida profissional muito bem sucedida e perdi muita coisa, caí num buraco e já fazia muitos anos que eu não conseguia sair do lugar. E faz 11 semanas que nós estamos aqui. Eu fechei uma parceria com uma organização internacional, estou trazendo uma multinacional para o Brasil. Eu comecei a fechar outros contratos internacionais, ser chamado para palestrar, a fazer outros trabalhos com multinacionais aqui no Brasil e em outros países. Inclusive agora estou indo para o Peru fazer um outro trabalho. E isso em 11 semanas, aquilo que não aconteceu em 10 anos. Cheguei com uma vida derrotada. Como todo mundo, falando mal da Igreja Universal, falando mal do Bispo Macedo. Não tinha o que comer dentro de casa, dependia de ajuda de terceiros para poder se alimentar. Tinha 4 filhos na época, pequenos. Era uma miséria terrível. A gente lutava com a força do braço, mas não vencia. Era algo triste. Pior momento para o senhor? O pior momento foi quando a gente dividia, eu servia comida para as crianças, ela falava, você comeu? Eu falei, não, porque não tinha comida para todo mundo. Dava comida para as crianças, eu ficava sem comer. E além de tudo, eu tinha vícios na época, era viciado em bebida. Largou o vício? Graças a Deus, fui liberto dos vícios. Para quem não tinha casa, a gente tem 7 imóveis, sem contar as obras que a gente está construindo, que a gente hoje é imobiliária e construtora. Tudo que a gente não tinha, Deus deu para a gente 70 vezes 7. Mas o mais importante é a paz que a gente tem.
Tem mais briga no casamento hoje? Não tem mais briga com casamento abençoado, empresa abençoada. Essa é a 9ª segunda-feira que eu venho na igreja. A primeira que eu vim para desistir da minha empresa. Eu tenho uma empresa há 20 anos e desde o 12º ano tudo começou a ficar muito difícil e eu venho fazendo mais uma pós, fazendo mais uma especialização, tendo mais conhecimento. E isso me levou a ficar doente. Eu fiquei doente ao ponto de chegar no médico e a médica falar, olha, você está com burnout, eu tinha crises de enxaquecas constantes. E aí eu liguei para o meu advogado e falei, doutor, preciso da sua ajuda, eu vou desistir. Eu não quero morrer pela empresa, tenho filhos pequenos. E aí meu advogado falou, tudo bem, mas antes de você desistir, eu gostaria que você fosse numa reunião comigo. E aí eu e meu esposo fomos até a casa dele, ele nos trouxe aqui. Há 9 semanas atrás. Há 9 semanas atrás, bispo. Na primeira semana, no primeiro dia que eu vim, eu não peguei a aliança, porque o senhor foi muito enfático, né? Só pegue se for até o fim. Eu ainda não estava convencida, eu sempre tive muito preconceito com a Igreja Universal, nunca tinha estado numa Igreja Universal. E aí, no dia seguinte que eu vim, na terça-feira, nós vendemos na minha empresa o que nós não tínhamos vendido no mês todo. Ainda não me convenceu. Ainda falei para o meu esposo, tá vendo? Se eu acreditasse nisso, eu poderia dizer que foi razão de eu ter ido. Só que na segunda eu quis vir também. Quando eu vim, ali o Espírito Santo falou comigo, eu vim, fiz o pacto, e aí as coisas foram acontecendo, eu tenho bênçãos para contar da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, da 8ª semana. Coisas assim que a minha vida mudou. O fundo do poço. Um lugar sombrio e de extrema aflição, caracterizado pelo desespero de não ver saída para os problemas e pelo bombardeio de pensamentos de derrota. É também a expressão mais usada para ilustrar o último estágio da miséria. Momento onde as dívidas parecem impagáveis, as perdas parecem inevitáveis, as forças se acabam e o emocional entra em colapso. É nesta hora, porém, que a única maneira de encontrar saída e luz é olhar para o alto. Nesta segunda-feira, 19 de agosto, o clamor para todos os que estão no fundo do poço, um propósito de fé para levantar a sua vida e te fazer prevalecer diante de todos os problemas. Na oportunidade, todos os trabalhadores que fazem parte dos serviços gerais vão receber uma bênção especial. Hoje nós vamos estar abençoando aqui as suas mãos. Isso, vamos abençoar as suas mãos. A Bíblia fala que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu quero que as suas mãos sejam mãos abençoadas. Segunda-feira, se você puder estar conosco, escolhe aí o horário. Ou aqui no nosso Templo Maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Inclusive essas imagens que você acompanha agora é do nosso Templo Maior. Quantas pessoas passam aqui na frente todos os dias? Às vezes eu paro ali na frente, muita gente passa e olha. Experimenta um dia entrar aqui, até fora de horário de reunião. Experimenta entrar aqui para você conversar com Deus. A paz, quando você conversa com Deus, que Ele pode te dar, não existe outro lugar, não existe outra forma de você encontrar a paz a não ser no altar, conversando com Deus. Eu converso com Deus aqui na minha casa, eu converso com Deus no meu trabalho, é verdade. Tem sempre uma coisa até para te atrapalhar. Agora, quando você coloca a planta dos pés aqui, quando você vem à casa de Deus, quando você conversa com Deus, é diferente. Vem hoje, segunda-feira, escolhe o horário, esteja conosco. 7, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310. Vamos à história do Bruno, assista o depoimento dele e eu já volto.
Como é que é seu nome? É Bruno. Bruno, quando você começou a fazer o congresso, quando você chegou aqui segunda-feira, como é que estava a sua situação? A minha situação era desempregado, aluguel para pagar 2 meses, não tinha o que comer. Eu tinha um pão de manhã e um pão de noite, com água. Com água. Quer dizer que quando você chegou aqui segunda-feira, sua vida financeira estava tão destruída que você não tinha nem o que comer. Só era pão e água. Sim, senhor. Pão e água. O que aconteceu? Você perdeu o emprego? Como é que foi que começou todo esse sofrimento? Eu estava trabalhando, e como eu era casado, eu deixei de trabalhar para a mãe dos meus filhos ir trabalhar. Sim. Aí acabou sendo que a gente acabou se divorciando. Ela levou o dinheiro que tinha, claro, para ficar com meus filhos, com nossos filhos, e eu fiquei sem nada. Sem direção. Sem direção. Sofrendo, Bruno. Sofrendo. Comendo pão e água, né? Eu ia atrás de trabalho, entregar currículo, ouvia vozes, o diabo falar que era para me se jogar na frente do carro, para acabar com aquele sofrimento. A angústia que você sentia era tanta, a dor era tanta que você ouvia vozes. Ouvia vozes. Dizendo para você se matar. Sim, senhor, para acabar com a minha vida, com aquele sofrimento. E quando você veio para o altar, Bruno, o que mudou? Com 2 dias, eu fiz a oração, quando eu acordei, bateram na minha porta, que tinha um trabalho para mim. Uma porta de trabalho se abriu para você? Se abriu. E você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com pinturas. Hoje, entreguei vários panfletos, saía de madrugada, de sol, de chuva, entregando, chorando, que era uma guerra. Acreditando que você tinha um talento, que aquele talento tinha que se tornar realidade. Sim, senhor. Eu confiei na palavra do homem de Deus daqui do altar. Sim. E hoje, graças a Deus, aquele Bruno que era conhecido como cachaceiro, pinguço, hoje não. É seu Bruno, ou então, Bruno, você pode vir aqui fazer um orçamento para mim? Hoje eu tenho um cliente em Jurerê, em Canavieiras. A empresa Brito está sendo reconhecida aqui em Santa Catarina. Essa aí é a sua empresa? Sim, senhor. Sua empresa de pinturas e reformas, né? Sim, senhor. Quer dizer, Bruno, que essa pessoa que está assistindo agora, que está acompanhando o programa, que está sofrendo, desesperado, esse pai de família que, como você, veio para cá para mudar de vida, se ele obedecer, é claro que ele tem que vir. Se ele vier, Deus muda a vida dele. Muda, ele tem que botar em prática com a palavra do homem de Deus que vem daqui do altar, dá certo. Se ele obedecer, dá certo. Deus abençoe muito você, Bruno. Eu te aguardo hoje aqui, você que está me assistindo agora num fundo de poço. Marca um atendimento, chega aqui um pouco antes, nós vamos estar atendendo todos aqueles que precisam de um atendimento, orando por você, te ouvindo. Tem situações, tem problemas que você precisa de uma direção à luz da palavra de Deus para você resolver. Pode entrar aqui, tanto eu como o pastor Renato e o pastor Jonathan, estamos de plantão hoje aqui e vamos abençoar as suas mãos. Tem o estacionamento, tem a escolinha para deixar sua criança, enfim, tudo à sua disposição para você buscar a Deus. Deus te abençoe, te aguardamos.